Estamos ao vivo, muito bem, muito bom. Então tá, bom dia a todos. Como dizem lá na fronteira, pontualmente 9 e pouco, desse dia 18 de junho de 2020. Manhã que acaba um dos maiores memes da internet. Cadê o Queiroz? O Queiroz está preso, babaca. Essa é a verdade de hoje de manhã. Mas a política quente não é nosso assunto. Nosso assunto aqui é o debate desse textinho aqui, do Marcelo Badaró, A Classe Trabalhadora, para quem não lembra. Hoje, então, é o encontro de número 3, e nós estamos exatamente ali pelo meio da página 20. Presentes hoje estão a Luísa Braido, a Luísa... Qual é o teu sobrenome, Luísa? Menezes. A Luísa Menezes, não esquecerei mais, e o Marcos Andrigueto. E estamos numa conexão aí do Rio Grande do Sul. Seguindo a leitura sobre a classe trabalhadora, eu creio que compreender a constituição da classe trabalhadora, sua gênese, seu desenvolvimento, sua maturação, explica muito sobre a situação que vive a classe trabalhadora hoje no Brasil. Então, os colegas aí, se quiserem dizer alguma coisa de abertura, podem fica livre a palavra, tá? No mais, começamos a leitura, pode ser? Então tá bom. Então, ali pelo meio da página 20, foi onde paramos, eu começo e dali um pouco alguém assume, por favor. Se entrar mais alguém na leitura, aqui está entrando, Miriam, não sei se ela quer entrar com câmera, sem câmera, mas enfim, vamos ver aqui. Aqui, Miriam. Miriam, colega, com câmera, sem câmera. Eu vou esperar ela ligar a câmera. A hora que ela ligar a câmera, eu coloco ela de volta, tá? Mas vamos lá, então. Então, paramos exatamente, vínhamos discutindo sobre a carta do Marx, de 44, para o Feuerbach, também jovem hegeliano, um pouco mais velho que o Marx e o Engels, mas também daquele mesmo grupo influenciado pelo Hegel no contexto da filosofia alemã da primeira metade do século XIX. E aí, então, diz assim no texto do Badaró, Marcelo Badaró Matos, diz assim: na mesma época, essa época ali, finalzinho, meio dos anos 40 do século XIX, em suas glosas críticas ao artigo publicado por Arnold Hugh, sob o pseudônimo de Prussiano, então, glosas críticas são uma espécie de rascunho daquela época, tá? E, então, Prussiano é porque o Marx, vejam que o Marx aqui não se identifica ainda como um alemão, ele ainda diz prussiano. Prussiano era a sua nacionalidade mais original, e a Prússia depois vai se dissolver como Estado Nacional, um pedaço dela fica, maior parte fica na Alemanha, um pedacinho fica com a França, e um pouquinho também fica dissolvido entre outras nações modernas que a gente conhece. Marx revelou a respeito da revolta dos tecelões da Silésia, tanto sua distância política em relação àquele que até bem pouco fora seu parceiro e financiador na edição dos Anais Franco-Alemães, quanto sua definitiva adesão à perspectiva comunista. Então, aqui fica posto a ruptura do Marx com o Arnold Hugh, também um alemão um pouco mais velho que ele, que havia sido seu financiador, colega na edição de um jornal. Então, o Marx rompe definitivamente aqui com o Arnold Hugh. Isso é importante, já vai aparecer a importância disso logo adiante, tá? Segue. Então, a perspectiva comunista, o Marx se declara, então, um comunista. Eu lembro que a influência do contato do Marx com a classe trabalhadora, o contato do Marx com as organizações socialistas e o contato do Marx com o Engels fez dele um comunista, que o Engels já era mesmo antes do Marx. Aqui o Marx já migra de uma posição democrata radical, ou seja, de uma democracia radical, de uma democracia direta e não representativa, ele migra, então, para a ideia de um comunismo mesmo.
crítica profunda à propriedade privada, enfim, não a ideais burgueses de liberdade, igualdade, fraternidade, que aqui a gente não pode esquecer, estamos há 50 anos da Revolução Francesa, que haviam erigido esses valores como valores máximos da política burguesa. Então, Marx rompe, fundada na avaliação de um potencial revolucionário da classe trabalhadora. Então, Marx já não acha que é pela via da representação e da democracia burguesa que o proletariado vai conseguir sua redenção. Eu lembro também aqui, 44, já estamos há 14 anos do início da Primavera dos Povos, que vai de 1830 até 1848. Ali o proletariado é definitivamente traído pela burguesia, que o abandona, rechaça o proletariado, e Marx então percebe que a via não é pela aliança, a via não é pela conciliação, a via não é, enfim, por uma ação política conjunta, mas pela ruptura com os ideais burgueses, e aí então a via só é a revolução, e quem oferece a via revolucionária é o comunismo, ainda utópico na época. O Marx é que vai dar substância para esse comunismo. Depois o Engels, naquele textinho, vai chamar do socialismo utópico ao socialismo científico. Por que o socialismo do Marx e do Engels é científico? Porque tem método. Os anarquistas aqui já são em germe um potencial muito forte, mas eles ainda não têm um método, um modus operandi, um como fazer claro. Isso é fundamental na ação política. Então diz assim, conforme assinalou no texto publicado em 2 partes, na primeira quinzena de agosto de 44, àquela altura, Marx já estava convencido de que, abre aspas, somente no socialismo um povo filosófico encontrará a praxis que lhe corresponde. Ou seja, somente no proletariado encontrará o elemento ativo de sua libertação. Aí aquela frase monumental da introdução à crítica do direito de Hegel, quando o raio da revolução tocar o solo virgem do povo, estará feita a revolução na Alemanha. É linda essa parte, né? Ou seja, quando a consciência tocar dentro da cabeça dos trabalhadores, que já são uma classe em si, quando se der conta que é uma classe, quando virar a chave do classe em si para o classe para si, bom, aí estará feita a revolução. Aí tem uma notinha apenas dizendo onde é que foi tirado. A qualquer momento vocês podem interferir, interagir, fiquem à vontade. Eu vou seguindo mais um pedacinho. Por isso, avaliando a trajetória de Marx nos meses anteriores à redação de seus primeiros textos de crítica da economia política, eu lembro aqui que economia política não tem nada a ver, nesse contexto, nem com economia, nem com ciência política tal como a conhecemos hoje. A economia política é a economia da vida cotidiana, a economia da grande economia dos Estados nacionais, e a economia pequena também, a micro, essa, do nosso levantar, fazer, trabalhar, se reproduzir economicamente, se reproduzir socialmente, se reproduzir culturalmente, tá? Então, meses anteriores à redação de seus primeiros de crítica de economia política, José Paulo Neto, assim resume as mudanças na visão do mundo de Marx após sua saída da Alemanha. O professor José Paulo Neto, professor emérito da Federal do Rio de Janeiro, diz assim, opção comunista e identificação do proletariado como sujeito revolucionário. É ali que o Marx se dá conta. Quem pode fazer? Falamos muito disso no encontro passado, né, na leitura passada, sobre o papel do proletariado como centro, como cerne dessa ação revolucionária. Segue o Zé Paulo Neto, eis o ponto a que Marx, no tocante a seu desenvolvimento ideopolítico, chegou ao fim de seu primeiro semestre em Paris. Aí eu retomo, eu deixei no link, na descrição do vídeo da leitura passada, o link para aquele vídeo do Zé Paulo, os 3 encontros fundamentais de Marx em Paris, com a classe trabalhadora, com o socialismo, os socialistas, e com Engels, tá? Então o videozinho do Zé Paulo é muito bom nisso,
tá bom? Tem um trechinho também do Zé Paulo nesse livrinho aqui, que eu estou fazendo também uma outra série de vídeos de leitura, que é do José Paulo Neto. Esse aqui é todos os textos dele. Como é que é o nome? Ensaios de um Marxista Sem Repouso. Eu estou fazendo a leitura do trechinho da questão social. Então, para quem quiser, o Zé Paulo é um marxista interessantíssimo aqui no Brasil. Sigo no texto. Tendo em vista, lá embaixo na página 20, tendo em vista essas trajetórias, Marx e Engels, por volta de 1844, já haviam tomado contato direto, participado de reuniões, trocando cartas, formulando politicamente, com pelo menos 4 frentes de setores mais avançadas do movimento operário europeu. Ou seja, eles estavam em contato com o que havia de mais novo, no sentido de ação revolucionária, de ação socialista. As Sociedades Secretas Comunistas de Paris, a Liga dos Justos, o cartismo inglês, que era muito forte na Inglaterra, todos ligados à Carta ao Povo, que era a ideia do cartismo inglês, pediam salário mínimo, garantias de 10 horas por dia, garantia de salário para quem fosse para as câmaras, enfim, né? E a revolta dos tecelões da Silésia. A Silésia é uma região do norte, que depois veio a ser França ali, né? Então, eles foram o primeiro grupo de trabalhadores efetivamente organizados das tecelagens na Silésia. E aí, então, ficou como marco inicial, como germe da primeira ação de trabalhadores frente à burguesia que lhes queria, enfim, explorar de forma cada vez mais aguda. Prossigo? Sigo? Então, vamos lá. Somente a partir dessa inserção no movimento da classe trabalhadora é que é possível entender melhor o momento inicial da proposição do materialismo histórico, percebendo o chão social da nova perspectiva analítica e do início da superação da filosofia alemã, ou seja, daquela ideia mais de uma filosofia mais diletante, preocupada com questões mais etéreas, menos materiais e concretas. O Marx está migrando para o chão social, para a ação concreta, para o entendimento concreto da vida concreta de pessoas reais, né? E da interpretação social dos socialistas utópicos que falavam, enfim, de uma sociedade mais comum. Mas como? Isso não vai se passar de uma sociedade privada para uma sociedade comunal assim, porque os outros são bonzinhos. Essa ingenuidade nunca fez parte da perspectiva teórica marxiana, nem do Engels. Então, utópicos que empreenderiam anos seguintes. Segundo Michel Lovy, é um brasileiro que publica no exterior, né? Esse é o quadro em que Marx e Engels fazem emergir, em seus primeiros escritos conjuntos e individuais, a síntese dialética, a superação dos elementos fragmentários, esparsos, parciais, das diversas experiências e ideologias do movimento operário e a produção de uma teoria coerente, racional, adequada à situação do proletariado. Isso é uma citação do Michel Lovy. Então, aqui o Marx e o Engels já estão começando a escrever juntos. O Marx já tinha escrito a questão judaica, já tinha escrito a introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, já tinha escrito a sua tese de doutoramento, o Engels já tinha escrito a classe trabalhadora, mas aí em 44 eles se aproximam e começam uma produção que vai durar até a morte do Marx e depois, quando o Engels segue editando. Aí o primeiro texto deles é a ideologia alemã, depois a Sagrada Família, o Manifesto do Partido Comunista, enfim, uma longa produção conjunta. Segue o Badaró. Marx e Engels encontram-se de fato com a classe trabalhadora. Aqui é a aproximação mais pontual e mais central na produção marxiana. Sem essa aproximação, talvez Marx jamais tivesse produzido a obra monumental que produziu. Ele produziu vivendo. Quando a gente vê aqueles memes da internet, naqueles blogs vagabundos que dizem Marx era um vagabundo que nunca trabalhou. Bom, talvez ele não tenha tido um emprego efetivamente,
mas ele se encontrou com a classe trabalhadora e foi um trabalhador ferrenho, um jornalista, um produtor de textos monumental, né? Se tem mais textos dele em inglês, nunca traduzidos para o português, do que o que se tem traduzido. É uma extensão impressionante do que o Marx escreveu, inclusive lá para os jornais de Nova York, para os jornais da Índia, que publicavam em inglês, enfim, tudo isso. Tá? Então, Marx se encontra com a classe trabalhadora em seu processo de formação, mas, por certo, não a inventaram. Não foi o Marx que inventou a classe trabalhadora. Como também não poderiam ter inventado uma categoria de análise que já estava presente no vocabulário da época e na consciência daquele grupo social com o qual se identificariam politicamente. No entanto, elaboraram um conjunto de análises e aqui é a palavra mais interessante de ser pensada, né? E um método de entendimento das sociedades humanas. Então, por que o Marx e o Engels foram tão centrais nessa produção teórica? Porque eles deram aquilo que uma ciência precisa ter, para ser ciência. São dois elementos. Uma ciência para ser ciência, uma ciência para ser uma coisa e não ser outra coisa, ela precisa ter dois elementos. Um objeto, que é o que ela estuda, e um método, que é um modo como estuda aquela coisa, um como fazer. Então, o Marx e o Engels deram isso. Está aqui a parte que ele diz. Elaboraram um conjunto de análises e um método de entendimento das sociedades humanas, em sua dinâmica histórica, que tiveram na categoria classes sociais, aí como categoria de análise, como chave de entendimento do mundo, um de seus alicerces fundamentais. Porque a classe trabalhadora, ela constitui uma classe nessa sociedade burguesa. E é fundamental entender a sociedade dividida em classes. Até então, se dividiam em castas, em estamentos, em camadas, mas a categoria classe ela tem uma precisão analítico-política muito peculiar. Entender a sociedade dividida em classes é fundamental para entender como que a sociedade como que o poder se relaciona nessa sociedade. Tá? Seguimos? Vamos lá. Esse encontro do Marx e do Engels com a classe trabalhadora, né, não originou apenas uma perspectiva de análise, mas também levou a um compromisso vitalício com as lutas da classe trabalhadora. Criou um vínculo que até hoje não se desfez, mesmo perto de 200 anos depois disso ter acontecido. No início de 1848, desde que a Liga dos Justos, que propuseram transformar no embrião de uma referência organizativa internacional, rebatizando-a de Liga dos Comunistas, eu lembro que ela se chamava Liga dos Proscritos, aí depois, e era clandestina, escondida, depois transformou em Liga dos Justos, e aí o Engels puxa o Marx para dentro, e o Marx diz, enfim, não, eu não trabalho em nada que seja escondido, que seja, enfim, como é que se chama? Clandestino, não é clandestino, tem uma palavra melhor para isso. Diz, não, eu trabalho publicamente, eu quero atingir mais pessoas, ou seja, ele leria, o Marx seria um cara que provavelmente leria no YouTube, que nem a gente está fazendo aqui nas leituras públicas, para mobilizar, para conquistar, para dizer o que está fazendo, enfim, talvez ele fizesse isso. Muito provavelmente teria, eu me lembro muito, claro, com todas as reservas, o Rui do PCO, por exemplo, o Rui faz uma análise política semanal, concorde ou não, ele dá a cara a tapa, ele vem, lê em público, e eu acho que é por aí mesmo. Claro que a ação concreta da rua é indispensável, mas talvez uma certa orientação num meio de comunicação possível, como o rádio, a TV, um canal do YouTube, né, provavelmente o Marx usasse disso. Então, se transforma no embrião. Marx e Engels redigiram um manifesto comunista. E aí tem aquela historinha, o Vico, que não está aqui, mas é do grupo também, o Vico que me apresentou, não conhecia o texto original do manifesto, que são os 10 ou 12 pontos que o Engels passa para o Marx, vai viajar e o Marx transforma num grande manifesto. Então eles escrevem um manifesto, transformam a Liga dos Justos na Liga dos Comunistas. O manifesto sai apócrifo e só 20 anos depois
que as pessoas vão saber que aquilo tinha sido escrito por dois alemães muito jovens, né? Então, no ano de 48, fevereiro de 48, na rua Vernet, número 82, está no livro do Hobsbawm, é ali que sai editado o manifesto, em Londres, marcado pela erupção revolucionária em boa parte do continente europeu, Marx e Engels voltaram à sua terra natal para intervir no processo revolucionário alemão. Ou seja, eles vêm para fazer a política quente. O Engels era um cara formado tinha feito serviço militar, conhecia táticas militares importantes, sabia muito bem redigir uma nota de repúdio, aquelas com combustível dentro, pavio comprido, que você joga a nota de repúdio e explode a que você quer atingir com a nota de repúdio. O Engels era bom em notas de repúdio desse tipo. Então, voltaram para intervir na política quente. Derrotados, retornaram à Inglaterra. Retornaram, aqui o Badaró é um pouquinho, é um eufemismo. Eles saíram corridos, saíram varridos, saíram perseguidos pela polícia. O Engels, a polícia queria a cabeça dele, tanto que ele foi antes do Marx, e o Marx diz, foge, irmão, senão os caras vão bater teu brinco, eles vão te pegar e vão te matar. E o Marx, que era um pouquinho mais acadêmico, um pouquinho mais contido nesse sentido, conhecia menos o combate de rua. O Engels era um cara da rua, era um cara que andava na rua mesmo, batendo e apanhando, dando soco, era um homem alto, forte, robusto, conhecia lutas, conhecia a defesa física, corporal e tal. Tanto que a Jenny e o Marx chamavam o Engels de O General, que era o grande combatente daquele grupo ali. E aí, então, foram embora para a Inglaterra. Marx, exilado pelo resto da vida, onde ele fica na Inglaterra pelo resto da vida, depois ele sai bem velhinho, já vai para o norte da África, passar um tempo numas águas termais, lá em Argel, e só uma vez ele sai e ele vai também uma vez a Paris visitar a filha, que está casada com o Longuet, né, a Jennifer. Enfim, o resto da vida ele fica em Londres. Exilado, dedicou-se os anos seguintes aos estudos para a redação de sua obra maior. Aí, claro, Marx chega em final de 49, em Londres, e aí, os anos 50, logo que o Marx e a Jenny chegam, eles vivem, eu diria que de 50 a 57, 58, eles vivem o período financeiro mais difícil da família Marx. A miséria material é uma estupidez, é uma coisa impressionante. Isso fica registrado nas cartas entre eles e seus aliados, enfim, né? Naquele livrão grande da Mary, não é o nome dela, Mary, Amor e Capital, ela descreve principalmente essa fase. Claro que ela faz do Marx um monstro, que talvez ele não tenha sido tão monstruoso assim. Também não foi santo, não é isso, né? Mas, enfim, uma miséria material muito grande. E Engels, por sua vez, retornou à empresa do pai em Manchester, a contragosto, buscando sustento para si e para que Marx pudesse levar adiante o projeto de crítica da economia política compartilhado por ambos. Os caras adoram detratar Marx e dizer que ele era um vagabundo que vivia às custas do Engels. E eu posso garantir que isso é a absoluta verdade. O Engels disse para o Marx, ele disse em cartas, um de nós precisa trabalhar e ganhar sustento, trabalhar com alguma coisa que dê dinheiro, porque o jornalismo do Marx não conseguia sustentar a causa deles, né? E aí o Engels vai trabalhar e manda. A valores de hoje, eles chegam a falar em 4 milhões de reais. O Engels tinha mandado para o Marx ao longo de 20 anos, de 49 a 69. 4 milhões de reais o Engels tenha mandado para o Marx, em valores, em vários tipos, desde escrever artigo, mandar para jornal publicar, assinando Marx para que pagassem o Marx, ou mandando dinheiro mesmo. E a empresa lá da família Engels era muito forte, né? Então o Engels, sim, se deu conta que precisava mandar muita grana para o Marx. E aí, então, eles ficam nesse tempo, aí o Engels chama esse tempo de, como é que é? Ele chama o maldito comércio. Ele acha horrível, ele chama também de vida de mascate.
mas ele sabe da necessidade que tem de levar aquela vida. Em 64, ainda imerso no trabalho de pesquisa e redação que resultaria no Capital, já lembro que está há 3 anos da publicação do Capital, Marx participou, e aqui um ponto crucial para entender a trajetória dos dois, né? Participou da criação da primeira, então, né, Associação Internacional dos Trabalhadores. Aqui eles tinham certeza que o caráter internacionalista de uma associação de trabalhadores era imprescindível. Se não fosse assim, porque o capital, ele devasta no atacado. A exploração se dá em todos os lugares, embora de forma diferente, em cada lugar ela é no atacado. Então, se os trabalhadores não se organizassem também, como hoje, né, internacionalmente, a ação efetivamente será menor. Então, eles participam em 64 da primeira associação, hoje já se está ali pela quinta, para alguns é sexta e tal, da qual foi uma das lideranças mais destacadas. O Engels, inclusive, várias vezes diz, para de te preocupar com isso aí, termina o teu livro. E eles brigam por isso várias vezes, o Marx está envolvido. O Marx não foi só um literato, não, ele estava preocupado com a ação efetiva da classe trabalhadora. É isso que faz dele um autor monumental também, né? Ambos acompanharam também o processo de formação de uma organização política na Alemanha, que afirmava tomar as suas propostas como referência, o qual culminaria com a fundação do Partido Social Democrata Alemão, o SPD, como ficou conhecido mundialmente. Depois fizeram parte todos os marxistas de primeira ordem, né? Alemães, principalmente a Rosa Luxemburgo, depois a Clara Zetkin, depois outros que não alemães, mas russos também, né? O Lenin, depois o Trotsky, enfim, né? Todos eles agiram muito de perto com o Partido Social Democrata Alemão. E a grande ruptura do Partido Social Democrata Alemão foi em 1914, quando o Partido Social Democrata Alemão apoia a entrada da Alemanha na guerra. Ali afunda completamente a Segunda Internacional, que tinha por eixo o Partido Alemão. Em 75, então, funda o partido. Engels viveu mais e pôde interferir por mais tempo nos debates da organização, participando ativamente da criação daquela que ficou conhecida como a Segunda Internacional, fundada em Paris em 1889. Aí o Marx morre em 83, e aí o Engels, que era sempre, como ele próprio se dizia, o segundo violino, ele passa a ser o primeiro violino. E na biografia do Engels, do Hunt, do inglês, ele diz assim, que quando o Engels, no segundo congresso da Associação Internacional, foi discursar, foi aplaudido em pé por mais 10 minutos, que não paravam de aplaudir. E o Tristan Hunt diz que esse foi o ponto alto da vida do Engels, sendo aplaudido como o grande divulgador, defensor da obra marxiana, né? Então, então vejam como tanto o Marx, depois da morte do Marx, e o Engels foram ativos e protagonistas na organização da classe trabalhadora, que se organizava na forma de primeira Associação Internacional e depois na Segunda Internacional. Sem isso não pode haver classe trabalhadora. E no mundo de hoje, né, com o enfraquecimento dos sindicatos, eu não sei, Andrigueto, na tua instituição tem sindicato organizado? Tem sim, na verdade tem um sindicato nacional, né? Claro. O Sinasef. O Sinasef representa toda a classe dos servidores a nível nacional, e aí lá, aqui no campus, tem uma seção sindical do Sinasef. Então a gente se organiza dessa forma, a gente organiza a nível local por uma seção sindical, mas com orientações do Sinasef Nacional, né? Seguindo as orientações do Sinasef Nacional. Claro. Mas isso é importantíssimo para as lutas de classe, né? Sem organização, como o Marx destaca aqui, a importância de se organizar uma classe se organizar enquanto classe mesmo, se reconhecer quanto classe e se unir para as lutas dos direitos, é importantíssimo. Sem isso não se consegue, não tem força. Uma pessoa isolada não consegue atingir, né, um objetivo
de direito que da mesma forma com que uma organização de pessoas. Então, é mais ou menos nesse sentido aí. Perfeito, perfeito. Eu também, todos os lugares que eu trabalhei, eu me associei eu não posso ver sindicato aberto que eu entro, eu me associo. Então, eu me associei a todos. Eu trabalhava numa universidade privada, na Unifra, e eu fazia parte do Simpro, que é o Sindicato dos Professores da Rede Privada. Depois trabalhei na escola Bom Conselho, fui do CEPER, sou sócio, aliás, até hoje do Simpro, até hoje sou associado sindicalizado no CEPERS, e agora que eu estou na universidade pública, na Unipampa, eu sou sindicalizado na Unipampa, que é o sindicato. Tenho muitas críticas a sindicatos, a forma como eles se organizam, mas eu prefiro entrar e criticar desde dentro, né? Criticar dentro da luta, dentro da militância. Hoje estão muito enfraquecidos, né? O próprio governo Bolsonaro trabalhou nisso, porque é a forma mais eficiente de enfraquecer a organização do trabalhador. Os trabalhadores é enfraquecer as suas formas organizativas, né? Confere, Dias, tudo ok? Em frente? Eu gostaria só de complementar o comentário. O domínio do capital sobre a classe trabalhadora, ele tem muito mais abrangência se a classe trabalhadora for desorganizada. Então, por isso que é essa função que, principalmente o governo Bolsonaro, aí ele bate muito em cima dos sindicatos e meio que quer criminalizar a atividade sindical, justamente por isso, para criar um descrédito e desarticular a classe trabalhadora. E, com isso, os direitos não são atendidos, né, não são alcançados, criminalizando essa atividade. Eu também tenho algumas ressalvas em relação à atividade sindical, da forma como ela se estrutura hoje no capital, mas ainda é a via mais próxima do trabalhador, mais próxima da conquista de direitos pela classe trabalhadora. Ok, liguei. Tem um subtítulo agora, eu só vou compartilhar no Face, tá? Só um pouquinho. Espero só um segundinho, deixa eu dar mute. Aqui, mute. Aqui. Deixa eu levar para o Face rapidinho, antes da gente seguir. Aqui, vamos seguir. Tu tem o texto aí, Rodrigo, tu quer começar um pouquinho, faz favor, enquanto eu vou lendo? Pode ser? Pode ser, sim, pode ser. Então tá, obrigado. Ali bem no subtítulo. No subtítulo, né? Uma questão de vocabulário. Então, nós estamos aí no finalzinho da página 21, né? No subtítulo, uma questão de vocabulário. Mikhail Bakhtin, pensador marxista russo, de vasta e relevância contribuição aos estudos linguísticos, literários e culturais em geral, situou a análise do fenômeno linguístico, só mudar de página aqui, no terreno das relações sociais historicamente localizadas. Segundo ele, todo signo ideológico e, portanto, também o signo linguístico, vem-se marcado pelo horizonte social de uma época e de um grupo social determinado. Aí tem uma nota 18, que só indica também de onde foi retirada essa expressão. Seguimos, então, segue o Badaró. É nesse sentido que podemos entender como Bakhtin enfatizava que a palavra reflete as alterações da vida social, mas não apenas as reflete, pois que o ser refletido no signo não apenas nele se reflete, mas também se refrata. A ênfase na refração é uma ênfase na possibilidade de que a realidade, o ser social, seja expresso por meio do signo, de formas distintas, quando não antagônicas, já que tal fenômeno se inscreve no quadro do confronto de interesses sociais nos limites de uma mesma comunidade semiótica, ou seja, a luta de classes.
Gostaria de fazer aí algum comentário, Guilherme? Então, seguimos. Poucas palavras ou signos linguísticos para usar a referência de Bakhtin ilustrariam tão bem suas proposições como classe. O termo classe remete à ideia de uma parte específica de um conjunto maior, de grupo ou de categoria. Sua utilização para definir grupos sociais é anterior, mas para os termos deste livro, basta recuar ao fim do século XVIII, quando o abate, não consigo ler aqui, Sieyès, escreveu: o que é o terceiro estado? Ele se referia, quando falava em classe, a 4 categorias correntes do trabalho: agricultura, indústria, comércio e serviços, pois o termo tinha o sentido de categorias de trabalho, em contraste com a ordem, estado, que designavam grupos definidos por critérios hierárquicos, hereditários e de solidariedade. Aqui parece que o Badaró está apenas dando uma satisfação da etimologia do termo classe, mostrando que classe não é uma categoria que desce de cima para baixo, como o IBGE faz hoje, para nos dividir em classe A, B, C, D. Não. Classe tem um significado concreto mesmo, porque o abade, esse aqui, veja, abade é um título religioso, não sei exatamente o que é, só sei que tem a ver com religião. Classe significava divisão concreta de atividades concretas, né? Então, classe sempre teve um significado concreto, é isso que ele está dizendo, parece. Ele está dizendo, essa é a categoria que a gente tem que pegar para analisar o mundo de verdade. Classe parece uma categoria potente, isso desde muito tempo, né? Acho que é por aí que ele está dizendo. Mas, por favor, prossiga. Ao longo do século XIX, em língua francesa, passaram a se referir à expressão em termos de relações entre grupos baseadas em desigualdade. Classe dominante e classe burguesa, e classe trabalhadora. Porém, durante algum tempo, a maior parte das referências à classe por parte dos próprios trabalhadores considerava o termo sinônimo de profissão ou ofício. Classe dos tipógrafos, classe dos metalúrgicos, classe dos mineiros, etc. Então, pelo que dá para entender aqui, por um bom tempo não se reconhecia a classe como a representatividade de um coletivo, né? E sim como uma parte de um grupo de trabalhadores, né? E a gente que tem uma herança muito forte, francófona, ou seja, da língua francesa, bebe muito nesse significado, né? A classe isso, classe aquilo. E, portanto, a origem da palavra, e esse CIES, o Marx usa muito no Capital, tem várias citações desse CIES no Capital, em nota, né? Eu lembro do nome apenas, nunca li nenhum texto diretamente. E me parece que a origem é francesa mesmo, né? São os franceses que, pela primeira vez, deram à classe o nome que a classe tem. Depois, os ingleses é que vieram buscar nos escritos franceses o significado de classe. Os franceses são muito bons nisso, né? O termo ideologia é o d'estude de Tracy, aquele francês e tal. Os franceses são importantes nesse sentido, não é à toa, não. Que tem tanta tradição da política francesa, que o socialismo nasceu na França e tal, né? Perfeito. Mas adiante. Na Inglaterra, o termo classes trabalhadoras, working class, era amplamente utilizado no início do século XIX, num sentido semelhante ao do uso francês para designar o conjunto de trabalhadores pobres em suas diversas categorias profissionais. Por volta dos anos de 1840, conforme constatou Asa Briggs, começou a ampliar-se a utilização da expressão no singular, classe trabalhadora, ou working class, denotando um sentido de solidariedade interno ao grupo social
e de oposição a outros grupos, numa apreensão nova da natureza das desigualdades sociais. Aí tem uma nota 23, que também remete à fonte dessa informação. No estudo de Bridge, a relação entre palavras e movimentos é o centro da discussão. A mudança na nomenclatura no fim do século XVII e início do século XVIII refletiu uma mudança básica não apenas na visão de sociedade dos homens, mas também na sociedade em si. Tem uma nota também referente à fonte. Foi justamente quando o conjunto de indivíduos submetidos a uma mesma situação social começou a se autodefinir como classe trabalhadora, no singular, que Engels e Marx perceberam a potencialidade transformadora da ação social dessa classe. Não fizeram por uma... Desculpe, não consigo ler aqui. É clarividência. Clarividência. É que aqui para mim está borrado. Desculpe. Não o fizeram por uma clarividência ou analítica, mas porque a linguagem de classe era utilizada por um movimento social, com o qual se identificaram, capaz de causar um impacto político significativo na época. Marx e Engels trataram, portanto, de classe trabalhadora, historicamente existente, que começava a manifestar a consciência de si como classe. Nesse ponto, é necessário, além de historicizar o vocabulário, explicar as diferenças de tratamento dos termos referentes à classe em distintos idiomas. Marcos, eu penso o seguinte, ó, geralmente quando falo, eu, por exemplo, não sou fluente em nenhuma outra língua que não seja o português, né? Eu leio com dificuldade em inglês, leio com dificuldade em francês, porque tem o mesmo radical. Mas eu não acho nunca a questão linguística, eu particularmente, eu não acho a questão linguística nunca uma questão menor. Eu acho que a língua, ela diz muito sobre o que a gente é e pensa concretamente sobre o mundo. Então, toda vez que um termo é um termo em disputa, e conhecer a origem histórica e filológica de um termo, é importante para compreender o significado da concretude dele no momento que a gente vive. Então, aqui parece que o Badaró sai divagando sobre questões linguísticas e filológicas. Eu não acho. Eu acho isso, penso que isso é muito importante para entender o que significa. Entender a disputa, por exemplo, entre franceses e ingleses. Uma disputa linguística pelo termo classe trabalhadora é fundamental para entender quem é e como se constitui a classe trabalhadora. Tá? Eu, particularmente, eu penso que isso é importante. Não proponho pular, não acho uma discussão menor, acho que é uma discussão fundamental. Tem um sujeito aqui que pode ser que a gente conheça, o senhor Márcio Fux, que diz assim: luta de classes é central para o método científico em Marx. Sem considerar isso, as análises são superficiais, não consideram a maioria das determinações que constituem o fenômeno. Olha, muito inteligente esse rapaz aí, tá? Muito bom. Prossiga, Marcos, por favor. Falamos português. Assim como os que falam línguas hispânicas e francês. Temos o hábito de usar a expressão classe operária, às vezes como sinônimo de classe trabalhadora, e outras vezes como forma mais restrita, como trabalhadores industriais. Na língua alemã de Marx e Engels, não há expressão equivalente. Na língua inglesa, que foi a fonte de maior parte de suas leituras sobre o tema, há a palavra labor, não sei se é assim que fala também, na grafia estadunidense, cujo emprego, entretanto, é muito mais restrito, sendo aplicado aos trabalhadores manuais, especialmente da construção. Marx utilizava a expressão... Marcos, aqui tem uma questão importante, sabe por quê? O Ricardo Antunes tem um texto que é um clássico, que é o Continente do Labor.
tá? O continente do labor. Mas ele trabalha com a categoria classe trabalhadora. Então, isso tem um significado muito importante. Logo adiante no texto, ele vai explicar uma diferença que é muito sutil, mas é muito denunciadora da diferença entre labor e trabalho, entre labor e work do inglês, né? Tá? Então, eu acho que isso é bem importante, só estou chamando a atenção e adiantando que vai aparecer provavelmente na próxima leitura, talvez, tá? Mas prossiga, faz favor. Tá ótimo. Sim, Guilherme, com frequência a gente vê a utilização dessas palavras como sinônimo, principalmente na nossa língua, né? Na língua portuguesa. Então, as pessoas utilizam como sinônimo e não é exatamente isso, né? O significado em si. Voltando ao texto, então. Marx utilizava expressões que podemos traduzir literalmente como classe trabalhadora ou proletariado. Pensando nas especificidades do uso do termo classe operária no francês, e poderíamos estender a outras línguas latinas, neolatinas, o filósofo Daniel Bensat percebeu os problemas do emprego do termo em seu sentido muito restritivo. No século XIX, falava-se em classes trabalhadoras no plural. O termo alemão, que eu não sei dizer, ou a expressão inglesa working class, continuam extremamente genéricos. Classes ou viviere, dominante do vocabulário francês, tem outra conotação sociológica própria e propícia a equívocos. Ela desliga principalmente o proletariado industrial. Ela designa principalmente o proletariado industrial, com exceção do assalariado de serviços e de comércio, que se submete a condições de exploração análogas do ponto de vista de suas relações com a propriedade privada dos meios de produção, de seu lugar na divisão do trabalho ou da forma salarial de sua renda. Marx fala de proletários. Apesar de seu aparente desuso, o termo é ao mesmo tempo mais rigoroso e mais abrangente do que classe operária. Nas sociedades desenvolvidas, o proletariado da indústria e dos serviços representa de 2/3 a 4/5 da população ativa. Seguindo, Marx, que conhecia a palavra ou viver, e a usou algumas vezes ao tratar da França, não optou por ela, como o fez em outros momentos ao escolher um termo francês para definir melhor expressões que considerava inadequadas ou inexistentes em alemão. Tal questão de vocabulário não é menor. Viu? Esse é o ponto que eu destaquei. Não é, o Badaró também acha isso, claro. Não é menor. O Marx é um cara que usa palavras com muita precisão. E por isso ele tinha tanto cuidado na tradução do Capital. O genro dele, o Paul Lafargue, que casou com a Laura, tentou traduzir o Capital para o francês. Ele era antilhano e as Antilhas foram colonizadas pela França. E o Lafargue estava morando com ele em Londres e começou a tradução. E o Marx interrompeu logo no início, com 100 páginas, o Marx diz, não tá bom, não é isso, as palavras têm que ter uma tradução muito precisa. Por isso que a gente, no grupo, eu lembro, e quem lembra também, a gente lia, uns tinham a versão da civilização brasileira, outros tinham a versão da expressão popular, outros tinham a versão da Boitempo, outros tinham a versão da Abril Cultural, e, enfim, a gente via que tinha diferenças entre uma coisa e outra. E o Marcos, que acabou de entrar aqui, para comentar, ele participa de um grupo de leitura com o professor Paulo Alcar, que tem uma tradução dele, do Paulo, sobre o capítulo da mercadoria, do Capital, ou o livro 1 todo, eu não lembro, mostra que isso é extremamente importante. A tradução exata das palavras é muito importante.
porque elas podem querer dizer outra coisa que não aquilo que está dizendo, né? Tá? Mas é isso, enfim. Bom, finalizando esse parágrafo, aí depois eu vou passar para minha colega Luísa, para ela continuar a leitura. Muito da dificuldade em reconhecer hoje o potencial emancipatório do proletariado como sujeito revolucionário relaciona-se ao uso de uma concepção demasiado estreita do que vem a ser essa classe. Então, Luísa, está contigo agora. Posso continuar? Me escutam bem? Tá bom. Há outras confusões vocabulares que precisam ser mencionadas quando são traduzidos conceitos e reflexões sobre trabalho e classe. Partindo do idioma inglês, labor, na grafia estadunidense, e work são duas palavras normalmente traduzidas em português como trabalho, embora tenham na origem significados distintos. Engels, em uma breve nota a uma edição inglesa de O Capital, posterior à morte de Marx, esclarece a diferença. A nota é um comentário complementar ao seguinte fragmento muito conhecido do texto de Marx. Todo trabalho é, por um lado, dispêndio da força humana de trabalho em sentido fisiológico, e graças a essa sua propriedade de trabalho humano, igual ou abstrato, ele gera o valor das mercadorias. Por outro lado, todo trabalho é dispêndio de força humana de trabalho numa forma específica, determinada à realização de um fim, e nessa qualidade de trabalho concreto e útil, ele produz valores de uso. Essa citação é belíssima, né? Tu vê assim, ó, eu acho que vocês têm aí também essa anotação. Primeiro, a ideia do labor, e aí está relacionado ao trabalho abstrato, que tem a ver com a quantidade de trabalho. Portanto, o trabalho abstrato, que é aquele que não está materializado em uma função específica, por exemplo, não é o trabalho do borracheiro, não é o trabalho do médico, não é o trabalho do lixeiro, não é o trabalho do professor, não é o trabalho do agricultor. Não, é trabalho em sentido geral. E aí ele é dispêndio de força de trabalho em sentido fisiológico. Eu me gasto, é o ser humano se colocando no mundo, se alienando no mundo. E aí, então, ele é isso é quantidade de trabalho. Por isso que o Ricardo Antunes chamou o livro dele de O Continente do Labor, o continente do labor, porque aqui é extraído uma quantidade de trabalho, não importa em que, desde que se extraia. Isso é que está no centro da questão. Enquanto que dispêndio de força humana, o trabalho numa força específica, aí cada um é cada um. Por exemplo, o pedreiro, eu que já construí aqui em casa, construí canil, construí muro, construí cerca, mexi com pedra de alicerce. Cara, não tem coisa que liquide mais a gente do que pedra de alicerce. Conhece, Márcio? As gurias não devem conhecer. Pedra de alicerce é um troço que pesa muito. Tirar do chão, geralmente tu trabalha ao nível do chão. Então tu termina o dia com os quadris, muito cansado, muito liquidado. Mas agora eu trabalho como professor, então muitas vezes eu chego ao final do dia também cansado, mas é um cansaço diferente, é um cansaço mental que reverbera no meu corpo físico, mas ele é sobretudo mental. E aí o Lévi-Strauss, aquele francês, dizia que o trabalho, muitas vezes, há que se separar um raciocínio mais abstrato, que é o do médico, do engenheiro, do advogado, do sociólogo, é diferente de um trabalho mais concreto, que é o trabalho do pedreiro, que é o trabalho do borracheiro. Ambos terminam o dia cansado, mas esse cansaço é diferente. E isso não é labor, isso é o work. E isso tem a ver com qualidade do trabalho. Então, aqui o Badaró chega a um ponto fundamental. Então, a ideia de labor, a ideia de labor está relacionada à qualidade do trabalho, e a ideia de work, a ideia de trabalho concreto, está ligado à qualidade. Então, labor é quanti e o work é quali. É isso. Tá?
E isso é fundamental. E a gente confunde, viu? A gente, assim, no dia a dia e falando, às vezes até escrevendo mesmo, a gente toma um pelo outro. Um pelo outro. Mas desculpa, Luiz, o Badaró, acho que ele fecha esse raciocínio, por favor. Seguinte. Na nota, Engels explica. A língua inglesa tem a vantagem de ter duas palavras para esses dois diferentes aspectos do trabalho. O trabalho que cria valores de uso e é determinado qualitativamente é chamado de work, em oposição a labor. O trabalho que cria valor e só é medido quantitativamente se chama labor, né? Em oposição ao work. Bem como o Guilherme falou. Aí a gente vê aquelas aulinhas, eu já vi até bons caras aí que estudam Marx e tudo, né? Dizendo que, porque o Marx dividia o trabalho em valor de uso e valor de troca. Não, isso é Adam Smith. O Marx divide em valor de uso e valor. E isso Demétrio chamou, tem que dar o crédito. Eu nunca tinha ligado os pontos, eu não tinha me dado conta, quando o Demétrio, que diz que não quer participar de nada no YouTube, porque ele diz que ele não tem intimidade com esse tipo de plataforma. O Demétrio é um cara que conhece muito. Tá? Eu aprendi muito, eu liguei os pontinhos em muita coisa quando o Demétrio participou do grupo. Eu aparei arestas que para mim ficavam mal contadas, mal entendidas. Foi muito importante para mim entender Marx, a participação do Demétrio. E o Demétrio foi o cara que pela primeira vez me fez eu me dar conta disso. É valor de uso e valor. Aí depois tu vai ter o valor de troca, enfim, todas as outras designações. Tudo isso está no capítulo da mercadoria, do inicinho do capital. Mas é valor de uso e valor. O valor de uso está aqui na nota do Engels. Em nota, Engels explica. E valor. O valor é abstrato. O valor é abstrato. Tá? É isso. Vamos lá. Em língua inglesa, labor acabou por definir não apenas como substantivo o trabalho que cria valor, como Engels o tratou, mas também serviu como adjetivo para identificar os movimentos sociais e políticos da classe trabalhadora. Labor Movement, Labor Party, Laborism, etc. Essa adjetivação atingiu também a delimitação dos campos de estudos da classe trabalhadora. No campo da história, a qual é dedicada a última parte deste livro, a nomenclatura de um campo específico, como Labor History, já diz muito. Seus estudos, na maioria das vezes, não se voltaram para o trabalho em seu sentido mais amplo, que atravessa várias configurações sociais ao longo da história, associadas à noção de trabalho concreto útil, work. Em vez disso, concentraram-se em estudar o trabalho na sua forma típica no capitalismo, trabalho assalariado, abstrato, assim como nos movimentos e organizações de classe trabalhadora assalariada. No Brasil, influenciados pela historiografia britânica do trabalho, Hobsbawm, Thompson e etc., costumamos falar em história social do trabalho, o que remete ao fato de que a história do trabalho estuda não apenas processos e relações de trabalho, mas também a classe trabalhadora, por meio de suas condições de vida e de suas formas de organização e de ação coletiva. Os termos trabalho e classe trabalhadora também podem gerar confusão para pensar a labor history, ou os estudos sobre trabalho de uma forma geral. Afinal, se labor remete tanto a trabalho abstrato, como a um adjetivo ligado à classe, é compreensível que parte dos autores marxistas tenha preferido usar a imagem empregada por Marx de um conflito capital versus trabalho, como sinônimo, sem mediações da luta de classes entre a burguesia e a classe trabalhadora. No entanto, o estudo do trabalho e o estudo da classe trabalhadora, embora possam estar completamente imbricados quanto o objetivo é a formação social capitalista, não são a mesma coisa. Essas definições iniciais, a princípio simples, precisão de vocabulário,
podem ser decisivas para debates contemporâneos fundamentais. Som, Guilherme. Está sem som, Guilherme. Sim, a gente se atrapalha muitas vezes tomando um pelo outro, e isso prejudica muitas vezes o debate. Acaba pensando estar falando de trabalho abstrato, está falando de trabalho concreto, e isso compromete, inclusive nossos inscritos, muitas vezes dentro da academia. Eu proponho que a gente pare a leitura por aqui, tem um subtítulo aqui na página 25, e repito, para quem quiser, só me mandar um e-mail, o e-mail vai ficar na descrição do vídeo, eu mando o xerox do trechinho que a gente está lendo. E também fica na descrição do vídeo o link para comprar o livro, que vale a pena ser lido, comprado, enfim, na sua totalidade. É um livro interessantíssimo, ele é bem novo, é agora de 2019. Tá bem? Eu proponho que a gente encerre por aqui a leitura de hoje, pode ser? Pode ser, Guilherme? Pode ser? Sim, eu acho que é uma boa. Então tá bom. Então ficamos por aqui. Semana que vem, quinta-feira, 9 horas, fazemos a leitura de mais um trecho de A Classe Trabalhadora, do Marcelo Badaró. Leituras Públicas Kairos, eu não falei no início, mas como é uma, como é que chama? É uma playlist, elas vão ficar todas dentro daquela gavetinha lá. Leituras Públicas, sempre um ou outro de nós do grupo vai vir e vai dar sequência. E, enfim, como a gente viu, eu e a Luísa no encontro na leitura passada, a gente vai levar umas 4 quarentenas para dar conta do livro todo. Mas isso não é um problema. Certo? Então tá bom. Obrigado por hoje. Bom dia para todos. Um abração. Tchau, tchau. Tchau. Bye.